Boa noite. Hoje o ND vai falar sobre política nas cidades de Peruíbe e São Vicente. Sobre isso a gente conversa com o vereador Marcos Morrai, do DC. Tudo bem, Morrai? Bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado pela oportunidade. Também com o Sargento Barreto, vereador de São Vicente pelo Cidadania. Tudo bem, Sargento Barreto? Tudo bom, Roberto? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Vamos falar hoje, então, dessas duas importantes cidades. Gostaria de começar de uma forma mais leve, falando de esporte. Né, Morrai? Você que faz atletismo de força, é isso? Strongman? Exatamente. Hoje, quais as políticas públicas que a cidade de Peruíbe oferece? Então, esse é um fato, né, até importante da gente estar comentando aqui hoje, porque o programa ele tem uma abrangência que a gente vai estar atingindo outras cidades também, que a gente não vai falar nem só numa questão de Peruíbe, é uma questão nacional. Hoje eu faço parte de um eixo, né, de organizadores de eventos, que são as maiores feiras que tem no país. E os dois mercados que cresceram, mesmo com a crise do nosso país, foi o mercado de culto ao corpo, suplementação, linha de beleza, né? E o mercado tecnológico. E a gente vê ainda uma falta de entendimento, né, nos governantes de estar utilizando o esporte não só como uma ferramenta de inclusão social, mas também uma formação de caráter e redução de gastos com saúde pública. Então ainda vejo uma deficiência, óbvio, no nosso município. Tenho conversado bastante com o prefeito Luiz Maurício em questão de mudar aquela política que você herda, né? Então, fazer diferente do que foi feito e modelos que não deram certo. Então, hoje as cidades, os municípios, principalmente em Peruíbe, eles investem muito no esporte de base. Então, eles gastam todo o recurso investindo no esporte de base. Aí, quando um atleta ele chega num patamar para competições de alto rendimento, não tem investimento. E aí, muitos desses atletas acabam desistindo. Então, tem alguma cidade da região que abraçaria esses atletas? Praia Grande seria uma das cidades? Eu acredito que tem cidades, né, que... Dependendo do esporte também, dependendo né? do esporte, eles incentivam, como já aconteceu em Peruíbe, né? Nós tivemos um atleta de judô, que é a Mariana, bastante conhecida, participou das Olimpíadas também, e ela teve que migrar para outra cidade para poder ter o recurso de investimento. Mas toda a base, toda a estrutura foi feita na cidade de Peruíbe. Então eu acredito que tem que repensar, né, esses valores, principalmente de investimento na pasta do esporte, porque esses atletas, eles acabam sendo referência de sucesso para outros jovens, né? Porque ninguém vai querer ser um fracassado. Da rua exatamente. Também, né? E hoje a gente tem exemplos a seguir pelas crianças e adolescentes que não são exemplos positivos, né? E eu acredito que o esporte ele mobiliza as pessoas. E em São Vicente, Sargento Barreto, como é que é essa situação das políticas públicas para o esporte? Em São Vicente nós temos alguns núcleos esportivos. Nós temos o núcleo esportivo do Parque Bitaru, onde nós temos uma piscina, uma quadra para a prática de esportes de quadra, futebol, basquete, vôlei. Nós temos também lá no Jardim Rio Branco, o Centro Luiz Gonzaga, que também recebe uma quantidade boa de jovens. Nós temos o nosso complexo de esportes aqui no Cachapuã, né, Manuel Alves Barreto, que foi, ao longo dos anos, a gente procurou, numa parceria com a prefeitura, construir o espaço, e aí nós temos um ginásio esportivo, uma quadra poliesportiva, uma piscina também coberta. Nós temos também o núcleo de esportes Maria dos Remédios, que fica ali no Gonzaguinha, onde também tem uma quantidade muito boa de atividades esportivas sendo realizadas lá, além daqueles núcleos que a prefeitura possui, que atende as pessoas pontualmente na praia, por exemplo. Tem a escola de surf, tem a escola de stand-up, a escola de canoagem. Agora começou uma atividade nova também na faixa de areia da praia, com ginástica funcional e algumas outras atividades. Enfim, e aí nós temos o ginásio Dondinho, né, que é um equipamento muito bom, muito importante, foi construído já há bastante tempo, lá no primeiro mandato do Márcio, quando o prefeito de São Vicente, mas que precisa agora de uma revitalizada, reforma, uma boa reforma, é verdade. Né? Esses tempos eu estive conversando um bocadinho com o prefeito e com o Caio a respeito disso, de buscar recursos do governo do estado para que se possa fazer uma reforma bacana lá, né? Precisa ali de pelo menos 700 a 800 mil reais para deixar o equipamento em condições de recepcionar bem
os moradores da nossa cidade. Então tem esses núcleos esportivos. Aqui próximo mesmo, como eu falei, tem o núcleo esportivo, que é o Complexo Esportivo Manuel Alves Barreto, onde ali a gente tem diversas atividades de futebol de salão, basquete, natação, hidroginástica, todas as modalidades esportivas que a gente tem condições de atender a população e atende ali mais de 1.200 a 1.300 pessoas. Hoje nós temos na cidade uma quantidade importante de equipamentos, mas é como o Marcos falou, todas essas atividades são atividades de base. Quando o jovem atleta desponta em condições de poder participar de algumas atividades com um esporte de alto rendimento, nós não temos uma estrutura para poder atender esse jovem e levá-lo para a disputa em outras cidades e até mesmo em outros países. Isso eu vejo que é uma dificuldade da grande maioria das cidades. Sim, acho que não é nem só da região, acho que é do país de uma forma em geral, né? Exatamente. Precisa de um investimento maior do país nesses jovens. É claro que a gente não pensa em todas as situações de você formar atletas para alto rendimento. Ali você está formando cidadão, você está passando uma cultura, né, uma série de outras informações que os jovens recebem. Esse fato, né, vereador, da gente conseguir tirar a criança da rua, Sim. de repente no contraturno escolar, oferecer alguma atividade relacionada ao esporte, essa é a grande sacada, eu acho, desse esporte de base, das escolinhas. Né? O que a gente vê que hoje as prefeituras, como o senhor está falando, têm dificuldade de oferecer 100% esse tipo de esporte, às vezes, né? Porque precisa de verba. A gente vê o presidente Jair Bolsonaro cortando o Ministério do Esporte, quer dizer, está faltando uma certa atenção ao esporte de uma forma geral, lá de cima já. Sim. Posso até complementar? Em São Vicente começou através do Projan, no contraturno dos jovens do ensino fundamental 1, nós já temos uma quantidade boa de unidades escolares com atividades esportivas. Né? A expectativa nossa é que até o final desse mandato a gente consiga atender todas as unidades escolares de Fundamental 1. Então as crianças têm judô, jiu-jitsu, taekwondo, enfim, são artes marciais já sendo passadas por jovens, já no Fundamental 1, dentro da própria unidade escolar, meio que no contraturno de estudo. Isso já é importante, isso já colabora bastante. Sim. Porque você leva para dentro da escola a atividade esportiva. Né? Então você traz os jovens para uma realidade muito boa para todos eles. Numa geração de videogame, né, onde todo mundo só exercita os dedos. Exato, é bom. Exatamente. E é justamente o que a gente tenta posicionar, né? Eu, em conversa com o prefeito, no início deste mandato, que eu estou no segundo mandato, no início desse mandato eu apresentei um projeto que chama Passe Atleta. Né? Então, por exemplo, a criança esteja matriculada, estudando, praticante de atividade, para que ela consiga circular dentro do município gratuitamente. Né? Porque tem muitas crianças que têm uma distância muito longa e é perigoso, a mãe não vai deixar ir de bicicleta. Sim, e os pais também não conseguem acompanhar. Então, a gente teve uma conversa boa, o prefeito se propôs em mandar do executivo, né, esse projeto para casa. Gostaria também de falar rapidamente das dificuldades que nós, como vereadores, temos na Casa de Leis, porque todo mundo pensa que todos os projetos passam, entendeu? E muitas vezes os projetos são inconstitucionais porque bate na questão da finança de orçamento, né? Então, quando não há previsão orçamentária dentro do projeto, às vezes você apresenta um projeto que tem um gasto, um impacto, e esse projeto ele simplesmente não passa. Não basta ter só uma boa ideia, né, Exatamente. vereador? No próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de São Vicente e de Peruíbe. Nós voltamos já já. O ND está de volta, falando hoje sobre a cidade de Peruíbe e São Vicente. Eu converso com o vereador Marcos Morrai, do DC, e com o Sargento Barreto, vereador de São Vicente pelo Cidadania. A gente falou muito sobre a questão do esporte nas duas cidades. Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a questão da saúde. Está ficando um pouco mais tenso o assunto agora, né? Existem projetos para a área de saúde. A gente sabe que saúde é um problema metropolitano, né? Todas as cidades enfrentam as suas dificuldades. Peruíbe, como é que está a situação da saúde? O prefeito esteve há pouco tempo na Casa de Leis, né? Porque nós votamos um projeto onde a cada 3 meses o prefeito tem que prestar conta do seu governo. E nessa estada dele na Câmara, eu questionei ele justamente sobre esse assunto da saúde. E ele me deu um relatório que 17 mil pessoas mês estão sendo atendidas na UPA e em torno de 3.800 a 4.000 pessoas estão sendo levadas para fora do município para questões de exames, cirurgias ou deficiências que a cidade não consegue cobrir.
E ele falou de uma forma, óbvio, positiva, que está havendo, né, o atendimento. Mas esse vereador entendeu como uma situação até que catastrófica, digamos assim, né? Porque significa que mais de 20% da cidade está doente. E aí eu questionei ele sobre a saúde preventiva, que volta naquela situação do esporte e da atividade. Sim. Porque quando você induz a criança desde cedo a praticar e ter uma doutrina, um ritmo, né, que ele vai estabelecer durante o dia, a gente vai conseguir reduzir esses gastos com saúde pública, né, através da atividade. Também questionei ele sobre as campanhas de internet e mídias sociais para orientar a população. Tem pessoas, por exemplo, que são diabéticas e não sabem. Então, como que você pode Você acha que as alertar redes uma pessoa? sociais, elas Lógico, são um caminho para isso? exatamente. Hoje está todo mundo ligado nas redes sociais, né? Então, essas campanhas são importantes, né? Como você identificar os sintomas de uma diabetes, como administrar o uso da insulina, né? Como que funciona. Então, todas essas questões são importantes para que a gente reduza, porque muitas doenças desenvolvidas nas pessoas é pela falta do conhecimento da má alimentação, né? É tudo na base sempre, Exatamente. né? Agora, São Vicente, infelizmente, também enfrenta sérios problemas relacionados à saúde, né? Enfrentamos problemas sérios relacionados à saúde. A Prefeitura investe hoje cerca de 30% do seu orçamento na saúde. É o que faz a maioria das cidades, né? A Constituição Federal determina que os municípios têm que investir 15% na saúde obrigatoriamente. Hoje nós investimos mais de 30% na saúde e a gente não consegue atender a demanda daquilo que a gente precisa dentro do nosso município. Nós criamos uma expectativa muito positiva no período que o Márcio França, que meu amigo particular, foi prefeito de São Vicente, esteve governador do estado de São Paulo, né? Então nós tínhamos um projeto para reforma e ampliação do Hospital CREI, a construção de uma nova unidade de atendimento das questões de especializações na área da saúde, enfim. Mas, infelizmente, boa parte desse recurso, na verdade, todo esse recurso acabou sendo retido pelo governo do estado, foi cancelado esses convênios. O que é da saúde, a Prefeitura de São Vicente, nós tivemos uma reunião com o prefeito para falar bastante a respeito disso. O prefeito entrou na justiça para poder buscar esses recursos que haviam sido assinados, os convênios referentes à saúde para os repasses de São Vicente. Conseguiu então, esse repasse de volta? Então, a Prefeitura entrou na justiça para poder buscar esses recursos, porque havia sido assinados convênios, havia sido dado start em algumas obras, em algumas ações, e o governo do estado cancelou o repasse desses recursos. Então, certamente, de forma muito correta, o prefeito não tem que ficar discutindo a questão política. Entrou na justiça para poder buscar esses recursos, porque a cidade de São Vicente precisa e contava muito com esses recursos. Todos nós tínhamos uma expectativa muito positiva em relação a isso. Mas nós garantimos também nesse último ano, através de um projeto de lei que eu apresentei na Câmara de Vereadores, que são as emendas impositivas. Então nós garantimos no orçamento da cidade 1,2% de todo o orçamento para emendas impositivas apresentadas pelos vereadores. Dessas emendas impositivas, 50% delas são destinadas para a área da saúde. Então, cada um dos vereadores de São Vicente pôde apresentar emendas em que 50% dos valores vão para a saúde, ou seja, reforma de unidades básicas de saúde, compra de equipamento, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa garantir mais saúde para o município. Eu estive em Brasília com o deputado federal Alex Manente, que é do meu partido de Cidadania, e o deputado Alex Manente garantiu 7 milhões de reais no orçamento deste ano agora, de 2019, para a cidade de São Vicente, destinados especificamente para a saúde, para a atenção básica. Então, esse orçamento já consta da relação das emendas dos deputados, efetivamente não vou me recordar o nome, mas na relação das emendas que os deputados encaminharam para o governo federal para que fossem liberados para que os municípios pudessem receber. Então, a primeira emenda do deputado Alex Manente é de 7 milhões de reais para a cidade de São Vicente. Enfim, né, a gente está tentando, de todas as formas, poder melhorar o atendimento de saúde do nosso município, porque a gente sabe que a gente tem problemas, mas a gente procura trabalhar para melhorar. A gente teve essa relação com o governo do estado, a gente ainda vai ouvir a situação de Peruíbe, como é que ficou agora com a troca de governo, mas só para a gente finalizar essa questão da saúde, até março desse ano saiu uma notícia no G1 que Peruíbe liderava os casos de leptospirose na Baixada Santista. O que acontece? Faltam políticas públicas nesse sentido?
A gente sabe que teve inundação em todos os lugares, né? Acho que a Exatamente. questão das enchentes, ela contribui bastante para isso. Agora, por que Peruíbe? Então, o que acontece com o Peruíbe? Peruíbe tem uma problemática que há mais de 50 anos não é feito o desassoreamento do Rio Preto, tá? Consequentemente, houve construções em lugares que não são apropriados, né? Existe alguns bairros em Peruíbe que está abaixo do nível do mar, tá? Então, inclusive, foi até mudado a lei da cota de soleira, eles aumentaram em relação à altura da rua e às casas, justamente por essa situação. Agora, o que acontece? A gente não pode só culpar a prefeitura, o legislativo, porque tem outros órgãos envolvidos também, que é o caso da CETESB, né? Então, eles que fazem a liberação dessa situação. A gente encontra algumas dificuldades em relação a isso também. Eu vou até falar um pouquinho, fugir um pouco do tema, mas está dentro do assunto. Eu moro no bairro do Guaraú, tá? Então eu tenho que atravessar uma serra. E essa serra constantemente, ela cai árvores, cai postes, né? Porque está num solo de declínio. Então toda vez que chove, você tem a novidade de cair uma árvore e impedir a passagem, porque é o único local que a gente tem de acesso. No mês passado caíram 8 árvores, em questão de um mês. E você encontra dificuldade, por exemplo, de fazer uma poda preventiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a contrapartida qual que é? Você vê a omissão da fiscalização desses órgãos em pessoas que invadem, porque a culpa não é só do município, né? A partir do momento que a pessoa invade uma área de APP, uma área de conservação, que cabe a fiscalização desse órgão, ele também tem que estar envolvido. É para isso que ele existe. Então, você acredita que o problema está na fiscalização também? Na omissão da fiscalização por esses órgãos também. Não vamos só culpar o prefeito, porque o prefeito sentou na cadeira agora. Essa situação de enchente já existe há 30 anos, 40 anos. É óbvio, com mais frequência agora, porque toda vez que a maré sobe e traz a areia do mar e vai soterrando o rio. Então o volume de água já não cabe mais. Então tem que ser feita uma medida aí mais que extraordinária nessa situação. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Peruíbe e a cidade de São Vicente. Eu converso com o vereador Marcos Morrai, do DC, e com o Sargento Barreto, vereador de São Vicente pelo Cidadania. A gente falou no bloco anterior sobre a troca do governo de estado, o quanto São Vicente está sentindo essa troca de governo. E Peruíbe, tem sentido alguma mudança? Até o momento ainda não, né, Roberta? Porque eu acredito que seja fresco também, né? Assumiu faz pouco tempo, apesar do prefeito ser do mesmo partido, né? Do governador, ter apoiado nas eleições. Até o presente momento não aconteceu aquilo que a gente tem situações antagônicas aqui, né? São Vicente apoiou o antigo governador Márcio França e Peruíbe o atual governador João Dória. Até o presente momento a gente não viu nenhum tipo de diferença ainda. A gente vai aguardar, óbvio. Nós vamos sofrer muito porque o governador fez um contingenciamento de 70% das verbas do DAD. E essas verbas do DAD, elas vão atingir todas as cidades da nossa região. Ou seja, uma cidade como São Vicente, que tinha previsto no orçamento do Estado 10 milhões de reais para receber do DAD, vai receber cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Isso já é um contingenciamento. E não é só para São Vicente, são para todas as cidades da região. Ou seja, na verdade, todas as cidades que são instâncias. Então, isso vai significar uma perda muito grande de investimento nas cidades para poder recepcionar bem os turistas. Agora, falando nessa questão de turista, eu gostaria de falar numa questão que saiu no Diário do Litoral. A OAB denunciou a invasão da Estação Ecológica Jureia Itatins, em Peruíbe. O que foi feito pelos vereadores ou pelo Executivo para resolver esse suposto problema ambiental? Eu volto naquela questão de esfera, né? Nós somos o Poder Legislativo, aí nós temos o Executivo e o Judiciário, tá? Então, o que cabe ao vereador fazer? Nós não podemos agir. Nós podemos questionar em cima de documentos. Então, foi feito inúmeros requerimentos, inclusive por este vereador também, questionando essa omissão, tá, da fiscalização, porque não é só omissão da prefeitura, é omissão também dos cargos, ou seja, dos departamentos competentes que estão lá justamente para defender essa situação, essa questão em pauta. E constantemente a gente vê isso, né? É o que eu citei da diferença de você fazer uma prevenção. Então está caindo uma árvore na serra, ofertando perigo para quem passa ali, e a gente encontra dificuldade em conseguir
viabilizar a licença para poder fazer a poda da árvore. Mas a consequência qual que é? A contrapartida. Você vê o cara invadindo, né? E Nada é porque feito. até ser acionada a prefeitura, né? Vamos supor, a fiscalização da prefeitura, ela tem que chegar onde? No momento da construção, certo? Mas antes de chegar até a fiscalização da prefeitura, já houve o desmatamento. E cadê o setor para poder fiscalizar? Verdade. Então, acho que Isso é existe uma verdade. omissão de ambas as situações, né? Não vamos só culpar a prefeitura ou a questão dos vereadores, porque o que cabe para nós, legalmente falando, é o questionamento. A gente não pode ir lá impedir, né? A prefeitura pode, a partir do momento que já houve a poda e inicia-se o quê? Houve o desmatamento e inicia-se a parte da construção. Em relação a São Vicente, a gente tem um problema também relacionado à questão do Sambaiatuba, né? O problema das construções irregulares ali é antigo, acho que a gente pode dizer até que é crônico. Verdade. O poder público está atento? O senhor acha que ainda está lento? O que Olha, está acontecendo? O poder público está atento. Eu venho acompanhando isso já há bastante tempo. Na verdade, eu sou morador aqui da região, da cidade de São Vicente há mais de 25 anos e a gente acompanha tudo isso. Eu me lembro quando criança, ali naquela região do Sambaiatuba, o rio era largo, né, e você tomava banho ali. Meu tio, o Deraldo, jogava tarrafa e pegava camarão ali no rio Sambaiatuba. Né? Ele era um rio claro, era um rio limpo. Né? Hoje ele tem é sujo, né? As construções, as moradias, não só do lado de São Vicente, mas do lado de Santos também, vieram se aproximando e o rio foi estreitando. Esses tempos agora, a Prefeitura de São Vicente, através de uma ação, junto com o Ministério Público, uma força-tarefa, tirou uma série de moradias que existia ali no lugar chamado Caminho das Índias, retirou aquilo tudo. Essas pessoas foram levadas para outros lugares com moradias adequadas, aquelas dos conjuntos do CDHU, enfim. Essas pessoas foram transportadas para lugares adequados para morar corretamente. E tiramos essas invasões. Só que a gente tem outras invasões grandes, como é o caso da Fazendinha, que é uma área de preservação permanente, é uma grande invasão. Nós tivemos uma invasão grande junto àquela área do Cacheta, que na semana passada, inclusive um policial militar que foi baleado, Sim. foi por trabalhar, eles estavam chegando para iniciar o processo da ação da força-tarefa de retirada de uma série de construções irregulares em cima do dique da Cacheta. Enfim, a Prefeitura vem trabalhando bastante e a gente tem que atuar e fiscalizar com relação a isso. Ok. Barreto, muito obrigada pela sua Obrigado participação, sucesso. Morrai, Obrigado. muito obrigada pela sua participação Eu que também. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê, até mais.